Fechamos a quinta dos produtos e obrigada. Agradeço a presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Cumprimentar as minhas queridas colegas, começamos sempre pelas senhoras, não é verdade? Então, cumprimentar as minhas colegas do Comitê de Profissionais de Saúde, a começar pela doutora Catarina Maia, que hoje vai dividir comigo esta sessão. Boa noite. Um beijinho grande, doutora Catarina. Doutora Maria Almeida Santos, de Lisboa, claro que sim, está aqui a marcar presença também, obviamente, também connosco. Doutora Maria Almeida Santos, um beijinho grande aí para Benfica. Por isso já fui a Benfica, já fui a Santarém e agora sim cumprimentar o Dr. Marco Patinha, diretor presente em sala, todos os diretores, todos os membros da Associação Saúde com o Coração, todos os convidados. Quinta-feira, 21 horas, sessão de formação em saúde, é aqui e agora. Portanto, é o local, é a hora certa, está no espaço indicado e o tema desta noite é um tema extremamente importante. Como sabem, damos aqueles 5 minutos de tolerância para permitir que sejam vencidas as barreiras das tecnologias e que as pessoas possam assistir à formação que foi preparada para a sessão desta noite e desde o início. Por isso, agradecer então a presença de todos e também compreenderem, aliás, vou-vos pôr já, para quem ainda não sabe, há uma tradição, digam de onde nos estão a ouvir. Eu já cumprimentei Santarém, já cumprimentei Benfica, estou a ver Oeiras, doutora Graça Amaral, muito boa noite. Estou a ver o Algarve, boa noite Natália Rocha, um beijinho grande. Estou a ver mais pessoas, estou a ver ali o Alentejo com a Dona Alda, estou a ver a Ana Rua, que está desde Sintra, bem Martins, o Pedro Nuno Pereira, que nos está a ouvir desde o Norte, não é verdade? Norte, muito boa noite. E considerem-se devidamente cumprimentadas as pessoas que eu não conheço, o que é ótimo, muito bom sinal, quando vejo caras novas a entrar na quinta dos produtos, considerem-se muito bem-vindos. A sessão faz sentido e as sessões que são preparadas todas as semanas fazem sentido se estiverem a ser ouvidas e assistidas. E quando são assistidas presencialmente e libertam as câmaras e nós podemos ver quem está do lado de lá e nos manda um sorriso, eu juro que é boa energia que chega ao lado de cá, é ou não é? E é muito mais fácil para nós trabalhar, trabalha-se muito melhor com a boa energia. Aliás, eu sei que as minhas queridas colegas, doutora Catarina Maia e doutora Maria Almeida Santos, nós divertimos-nos tanto a fazer isto que até nem parece trabalho, é ou não é? Até parece mal. Mas o que é certo é que, sim senhora, nós divertimos, mas fazemos as coisas de forma profissional e com a seriedade que compete. Portanto, os temas são sempre temas importantes para a saúde de todos, com a seriedade que impõe passar uma informação de forma acessível e correta, e é isso que nós fazemos aqui na Quinta dos Produtos, e portanto, se está aqui pela primeira vez, nós conseguimos brincar e trazer boa energia e bom humor para situações que podem eventualmente ser muito sérias, mas uma coisa não impede a outra, ou seja, consegue-se trabalhar com boa energia, com bom humor, com muita harmonia, com muito amor por aquilo que nós fazemos, e é isso que nós fazemos aqui, como vai ter a oportunidade de ver. Com esta minha conversa, são 9 horas e 5 minutos. Estão a ver, isto é boa energia, uma coisa puxa a outra, o tempo passa e está na hora. E por isso vamos então dar início, dizer que está a ser transmitido live através do canal de YouTube e por isso podem partilhar também com as pessoas que não têm acesso à sala Zoom e assim desta forma poderão ter acesso à formação através do canal do YouTube. Está a ser partilhado no canal Teresa Marco Patinha, que é o canal dos diretores da Dual Life em Portugal, da Associação Saúde com o Coração, e daí fazer sentido ser partilhado justamente por aí. Vamos então dar início à sessão da noite. Eu não me apresentei. O meu nome, para quem não me conhece, é Teresa Braula Reis Patinha, sou profissional de saúde há 30 anos, sou osteopata, sou fisioterapeuta pela Escola do Alcoitão e sou formadora em saúde. Comigo vamos ter hoje a doutora Catarina Maia, que eu irei apresentar na devida altura, uma vez que vou fazer uma pequena introdução, porque sei que agora neste momento estão 38 pessoas em sala, mas também sei que quando chegar à altura, a doutora Catarina Maia, vamos ter muito mais pessoas em sala, e assim eu apresento
com rigor na altura própria. Então vamos dar início. Hoje iremos falar de síndrome metabólica. Para quem não nos conhece, nós fazemos parte da Associação Saúde com o Coração e temos por objetivo promover um estilo de vida saudável e promover a educação em saúde na medida em que cabe a cada pessoa ser responsável por manter e promover a sua própria saúde. Para isso, tem que cuidar e alimentar 5 elementos, todos eles com o mesmo valor, todos eles com igual importância e impacto na sua saúde e todos eles acabam por estar interligados. Não vale a pena fazer um a 100% se houver um dos 5 que está a 0. Portanto, percebam quando falamos aqui do valor que tem cada um destes 5 elementos. Fazer uma alimentação saudável, uma nutrição consciente. Praticar exercício físico de forma regular, dar movimento ao corpo. Fazer uma ótima gestão do stress e ter saúde emocional, saúde mental, ter um bom propósito de vida, estar de bem, sentir-se bem na sua pele, a todos os níveis, é tão importante. Ajudar o seu corpo naquilo que é libertar toxinas, fazer o seu detox. Pelo menos beber 1,5 litro de água por dia para ajudar o corpo e o metabolismo. E finalmente, e não menos importante, complementar a nutrição da nutrição consciente, que é um destes 5 elementos, com uma suplementação que seja a suplementação adequada. Portanto, complementar o que fica curto na alimentação com uma suplementação que seja adequada, de qualidade, de confiança. Falar em suplementação de qualidade e confiança, o Comitê de Profissionais de Saúde da Associação Saúde com o Coração, que está presente em Portugal de há 4 anos para cá, estamos quase a fazer 4 anos, elegeu o laboratório farmacêutico do All-Life. Como podem ver no ecrã, é um laboratório farmacêutico que é certificado, tem 2 fábricas de produção própria, está devidamente regulamentado com o ISO 9000 e 22000, tem o HACCP, o GMP, tem o seu próprio conselho científico, com 10 especialistas da área da farmácia, da medicina, da bioquímica, é presidido por um biólogo. Este conselho utiliza tecnologia topo de gama, portanto é responsável pelos suplementos que vão conhecer hoje no âmbito do tema da noite e baseia-se, apesar de utilizar a tecnologia de topo de gama a nível farmacêutico, é um conselho que teve a inteligência e humildade de se basear em conceitos de base como a medicina tradicional chinesa e a medicina ayurvédica. Os suplementos do All-Life, falar em qualidade, falar em confiança não é por acaso, têm vindo a receber, desde o seu lançamento a partir da Polónia e hoje presente nos 5 continentes, têm vindo a receber certificados e prémios que estão no ecrã, onde eu destaco o certificado de qualidade máxima europeia, a garantia de qualidade máxima europeia, o certificado da FDA, que fala por si, e prémios como o Instituto da Profilaxia de Saúde da Polónia ou a Fundação para o Desenvolvimento da Cardiocirurgia na Polónia também. São altas instituições de saúde a distinguir a do All-Life e a reconhecer o valor que tem a suplementação do All-Life. Do All-Life que recebeu recentemente o certificado de etiqueta limpa, que na prática traz em 15 línguas, exatamente por escrito, o que nós vamos ingerir com o dito suplemento. E por isso, mais uma prova de transparência, mais uma prova de qualidade e de confiança. São 5 os princípios exigidos, não negociáveis, do padrão de produção, padrão dourado de produção da suplementação do All-Life, nomeadamente 0 conservantes, não há aditivos de qualquer espécie, não há substâncias geneticamente modificadas. As fórmulas de beber, as fórmulas de suplementação líquida, são transportadas em garrafas de vidro farmacêutico, com as características próprias para preservar ao mais alto nível o teor nutricional de cada suplemento. Os suplementos passam por um processo de alta pressão e baixa temperatura e assim é respeitado o princípio do processamento mínimo, uma vez que são utilizados alimentos naturais, colhidos, maduros, na época. E isto faz toda a diferença naquilo que é a absorção, a biodisponibilidade com que o corpo humano vai receber cada um dos suplementos alimentares que fazem parte do laboratório do All-Life.
princípio da sinergia é um dos princípios que também faz parte não só da suplementação do Olive, mas aqui da Associação Saúde com o Coração, e que nós dizemos que temos entre nós, no nosso Comitê de Profissionais de Saúde, como iremos ver mais à frente, e tem justamente a ver com o acumular, o complementar dos benefícios. Eles vão se multiplicar. A junção dos diferentes elementos em cada suplemento faz com que eles multipliquem esses benefícios e que não se anulem, e portanto é justamente essa sinergia que também faz os suplementos do Olive suplementos premium e suplementos exclusivos naquilo que são as suas características. Descrever cada um destes suplementos não é o tema desta noite, e sim, o tema desta noite vamos falar já a seguir, é o síndrome metabólico, e de acordo com este síndrome metabólico iremos com certeza validar aqueles que são os mais indicados, e devo dizer, posso já dizer, a doutora Catarina Maia, que foi um desafio, a escolha sucinta dos suplementos para combater a síndrome metabólica foi de facto desafiante, mas articulámos ali de alguma maneira. Mas para quem está aqui pela primeira vez, por favor, tomar nota de que existe muita formação gravada disponível no canal da Associação Saúde com o Coração, canal de YouTube Teresa e Marco Patinha. Por favor, falem com a pessoa que vos convidou, porque têm acesso à gama Beauty Care, que é premium e é patenteada, e vai entregar à pele os nutrientes que podemos beber nas fórmulas líquidas, a alimentação funcional e as fórmulas médicas. Vale a pena explorar, conhecer a fundo cada um destes suplementos, porque de facto, em termos de sinergia, de qualidade e de confiança, podem fazer uma grande diferença na nossa saúde e qualidade de vida. Ora bom, agora sim, o que é que eu disse? Começámos com 38, estamos com 53. Catarina, não é? Pronto. Então, doutora Catarina Maia, que vai partilhar connosco esta apresentação. A doutora Catarina Maia faz parte do Comitê de Profissionais de Saúde da Associação Saúde com o Coração, desde o seu início. Temos o privilégio de ter connosco então uma profissional de saúde que, além da naturopatia, domina também a medicina tradicional chinesa, a medicina quântica e a homeopatia. É professora de naturopatia e de medicina tradicional chinesa também no Instituto Português de Naturologia, e está connosco e é uma apaixonada pela saúde. É uma senhora que de facto tem prazer em estar connosco e em partilhar o seu saber. E cá está, é uma prova da nossa sinergia, tal como a doutora Maria Almeida Santos, que está presente em sala, que é médica de medicina geral e familiar. Também temos a doutora Ana Silva, que é farmacêutica, e entre nós reina a sinergia, na medida em que nos respeitamos e complementamos os saberes na partilha para todos. É isso que nós fazemos aqui todas as semanas. Doutora Catarina Maia, bem-vinda ao síndrome metabólico. Olá, muito boa noite a todos. Boa noite, Teresa, boa noite, Marco, boa noite, Maria, boa noite a todos os que nos acompanham. Um beijinho especial para uma pessoa especial que está aqui hoje a assistir, que se chama Lara, que eu conheço muito bem, mas quero-lhe mandar um beijinho especial. Ainda bem que veio. E pronto, e hoje venho aqui com muito prazer partilhar convosco mais um bocadinho daquilo que eu sei, que é muito pouco, perante aquilo que a natureza exige, mas ainda bem que estamos todos a aprender um bocadinho cada dia, e por isso cá estou e vou dar o meu melhor. Olhem, vou partilhar aquilo que eu sei, que é pouquinho, mas cá vamos lá, Teresa. Então, hoje vamos falar da síndrome metabólica, e quem ouve falar de síndrome metabólica nem imagina do que é que nós estamos a falar e nem imagina a prevalência que a síndrome metabólica tem na população. E então, antes de eu vos explicar o que é a síndrome metabólica, eu queria explicar-vos um bocadinho o que é o metabolismo. Porque ouvimos falar em síndrome metabólica, mas afinal do que é que estamos a falar? O que é o metabolismo? O nosso metabolismo no nosso corpo, não é? Então o metabolismo é uma palavra que vem do grego e que significa mudança ou troca. Então vocês estão a imaginar o que é que se passa dentro do nosso corpo, não é? Que dentro do nosso corpo passa-se um metabolismo que é uma troca. Ou seja, nós podemos definir o metabolismo como sendo um conjunto de transformações que existem dentro do nosso corpo
e que as substâncias químicas se vão alterando no interior dos nossos órgãos. Portanto, é uma troca, uma alteração de substâncias químicas dentro dos órgãos que faz com que nós consigamos viver e não só sobreviver. Então, este processo metabólico, esta troca, esta transformação de substâncias químicas divide-se em duas fases principais, que com toda a certeza vocês também já ouviram falar, que se chama anabolismo e catabolismo. E o que é o anabolismo? O anabolismo são reações químicas que constroem, que produzem novas coisas, que regeneram células, que fazem crescer os músculos, os ossos, tudo isto. O catabolismo é outra coisa são reações químicas que destroem. Há quebras de substâncias para se transformarem em energia. Então, nós estamos em anabolismo quando estamos a regenerar, estamos em catabolismo quando estamos, por exemplo, a correr ou em stress, partimos substâncias para ter energia ou regeneramos. Então, eu acho que era importante nós percebermos do que é que estamos a falar quando falamos de síndrome metabólica. Agora, Teresa, passa lá o slide, por favor. A síndrome metabólica não é uma doença, como muita gente pensa. A síndrome metabólica não é uma doença, é um conjunto de situações. Aliás, síndrome, pelo seu próprio nome, indica logo um conjunto de coisas. A síndrome metabólica é, então, um conjunto de fatores que estão aqui no slide, estão aqui bem definidos e que se conjugam em principalmente estes 4 que aqui estão, mas que eventualmente podem outros vir juntar-se, mas basicamente são estes 4 que caracterizam então a síndrome metabólica, que não é uma doença, são várias coisas a acontecer ao mesmo tempo. E essas coisas quais são? Então, numa pessoa em que haja obesidade, resistência à insulina, hipertensão e dislipidemia, o que é a dislipidemia? É um descontrole, um distúrbio na metabolização das gorduras. Então, o colesterol HDL está baixo e os triglicéridos ou triglicerídeos estão altos. O que é o colesterol? Esta agora é outra questão. O que é o quando as pessoas vão às análises, colesterol total. O que é o colesterol total? É o conjunto do colesterol HDL com o colesterol LDL. A análise do colesterol total não nos diz muita coisa. E por isso é que diz ali colesterol HDL. Então, para nós percebermos melhor, é assim que eu ensino aos meus alunos, para nós percebermos melhor qual é a diferença entre o colesterol LDL e o HDL, é muito simples. Então, o colesterol LDL o colesterol é o transportador da gordura. É como a insulina é o transportador do açúcar, o colesterol é o transportador da gordura até à célula. Então, o colesterol LDL é aquele que leva, L de levar. Portanto, o LDL leva, e por isso é o chamado de mau. Isto é injusto. Injustamente é chamado de mau, porque é o que leva à gordura. O HDL é o que traz, é o que limpa o que ficou no caminho. Por isso é o bom, que é o que tira das artérias a gordura que ficou depositada. Isto assim de uma forma muito simples, é certo, mas é só para nós percebermos o que é que estamos a falar. Então, por isso é que se diz que o colesterol HDL é o bom, porque é aquele que retira das artérias e, portanto, liberta as artérias para que o sangue circule melhor. Então, quando há esta tal dislipidemia da síndrome metabólica, o colesterol HDL, que é os tais carrinhos que limpam as artérias, estão baixos, o que é mau sinal, e os triglicerídeos, que é então as gorduras, estão altas. Pronto. Este conjunto de sinais e sintomas que se designam por síndrome metabólica. Podem dizer assim, mas existe ali alguma predisposição genética para a síndrome metabólica e tal. Nós, e eu principalmente aqui na área da naturopatia, esta questão da genética é sempre muito relativa, porque neste caso principal da síndrome metabólica é mais a epigenética que pesa do que a própria genética, não é? A epigenética é tudo o que nos envolve, o nosso ambiente, e que pode influenciar a transcrição dos nossos genes. É por isso que o nosso ambiente, a alimentação que fazemos, os hábitos de vida que temos, as emoções, tudo isto influencia o desenvolvimento desta doença que se chama síndrome metabólica.
Então, nesta situação, vocês têm ali aquela bolinha no meio, vermelho, diz síndrome metabólica, e depois têm as situações em que existe, na verdade, prevalência de cada uma destas situações que eu vos referi, nesta situação de síndrome metabólica. Portanto, vejam, a obesidade central, já vamos ver qual é a obesidade que é sinal de alarme, quer em homens, quer em mulheres. Mas pronto, a obesidade central, que é aquela obesidade abdominal, não é? Aquela gordura abdominal. Depois, resistência à insulina. A resistência à insulina é o quê? É o quê? Já vamos também falar disso, mas eu vou explicar assim muito, muito rapidamente, para toda a gente perceber. A resistência à insulina passa-se na seguinte situação. Eu disse-vos que o colesterol era o carrinho que levava a gordura até à célula. A insulina é o carrinho que leva o açúcar até às células. Então, o que acontece é que perante uma síndrome como esta que nós estamos aqui a falar, o que acontece é que as células ficam como se ficassem saturadas de receber açúcar e fecham a porta, ou seja, deixam de receber a insulina. A insulina liga-se às células por um mecanismo de chave-fechadura. É como se a célula tivesse uma fechadura, a insulina fosse a chave, entra na fechadura, roda, abre a porta e o açúcar entra para a célula. Então, o que acontece na resistência à insulina é a célula deixou de abrir a porta para que a insulina entre e largue o açúcar dentro da célula. Então, e o que é que acontece? Os níveis de açúcar no sangue continuam muito altos, mas as células não o recebem, e o pâncreas continua a produzir insulina, que são os tais transportadores, portanto, há muito açúcar em circulação, há muito, o pâncreas, como vocês veem aqui nesta figura, o pâncreas liberta muita insulina que não chega à célula porque a célula não aceita, e o que é que acontece ao açúcar que fica em circulação durante muito tempo e não chega até à célula? Vai ser armazenado no fígado sob a forma de glicogénio, como vocês estão ali a ver em baixo, no fígado, que tem lá, aqui no meio, que armazena então o açúcar na forma de glicogênio. Ou também, depois esta gordura vai-se também acumular no tecido adiposo. É por isso que nós ficamos ali com aquelas barriguinhas maiores nesta situação. O que acontece é que depois, quando os níveis de açúcar baixam, o que é que acontece? O pâncreas vai libertar uma outra hormona que se chama glucagon, que está ali, vai dar sinal ao fígado a dizer, olha, o açúcar que ficou lá armazenado na forma de glicogénio, liberta-o lá outra vez para ele vir para a circulação na forma de açúcar. Porquê? Porque o nosso corpo é tão inteligente que procura sempre o equilíbrio. Então ele procura sempre manter o equilíbrio, quer de açúcares, quer de gorduras, todo o equilíbrio, tudo o que existe dentro do corpo, o corpo procura sempre equilibrar-se. Então a homeostase do açúcar é assim que funciona, como eu estou a dizer. O que acontece? Podes passar para trás, Teresa, lá onde estávamos, que eu vou pegar lá outra vez naquela questão. Então, o que acontece é exatamente isto, por isso se chama esta questão da resistência à insulina. Mas temos hipertensão arterial e já vamos ver de que forma é que a síndrome metabólica influencia a hipertensão. E depois a dislipidemia, que é então este distúrbio no metabolismo das gorduras. Então, eu já vos disse que o colesterol HDL, que é aquele que limpa as artérias, está baixo e não consegue limpar as artérias e vai-se continuando a acumular gordura nas artérias, provocando aquilo que se chama aterosclerose, que são placas de gordura que se começam a acumular nas artérias e que começam a dificultar a circulação do sangue. Podes passar, Teresa. Então, a síndrome metabólica, e o mais grave desta situação é que isto assim à primeira vista, porque, pronto, está bem, há aqui uns distúrbios, mas não tem problema. Pois é, mas a síndrome metabólica aumenta em 200% o risco de doença cardiovascular e aumenta em 500% o risco de diabetes tipo 2. E a diabetes tipo 2 é aquela tal que se inicia com a tal resistência à insulina e que depois vai piorando até o pâncreas ficar doente e dizer, olhem, eu agora eu estou cansado, vou produzir menos insulina porque eu já não consigo produzir muita. Então o pâncreas vai ficando cansado e se desenvolve então essa tal chamada diabetes tipo 2 que começa sempre com esta resistência à insulina. Para que nós consigamos diagnosticar
a síndrome metabólica, tem que se verificar 3 destes 5 fatores que eu vou aqui dizer agora. Então, a obesidade, que é no perímetro da cintura, no homem, para ser síndrome metabólica, tem que ser superior a 102 centímetros e na mulher a 88 centímetros. E já vamos ver de que forma é que se manifesta esta obesidade no homem e a obesidade na mulher. A glicemia em jejum tem que ser superior a 100 miligramas por decilitro. Hipertensão, com tensão acima de 135/85, vulgo, como nós dizemos na linguagem comum, 13,8. Acima de 13,8 já é considerada hipertensão. O colesterol LDL no homem tem que estar abaixo de 40 miligramas por decilitro e na mulher abaixo de 50 miligramas por decilitro. E os triglicéridos têm que estar acima de 150 miligramas por decilitro. Ou seja, para que nós consigamos diagnosticar uma pessoa com síndrome metabólica, tem que se verificar pelo menos 3 destes fatores que aqui estão, destes 5. Embora em muitos casos se verifiquem os 5 em conjunto. Em muitos casos assim acontece. Mas pelo menos 3 têm que se verificar. Podem me perguntar, então, mas quais é que são as causas ou os fatores de risco desta situação da síndrome metabólica? A primeira coisa que eu vos digo logo é erros alimentares. Há maus hábitos alimentares. Então, quais é que são aqueles alimentos que podem desequilibrar a metabolização do açúcar e a metabolização das gorduras? Ora, exatamente aqueles que são ricos em açúcar, que é considerado aquele que é o açúcar que não é saudável, que é o açúcar que nós adicionamos, o açúcar branco, não é? Ou seja, tudo o que é açúcar das frutas, tudo o que é açúcar que provém da natureza, tal e qual como a natureza nos entrega, pode ser considerado um bom açúcar. Aqueles açúcares de adição, tudo o que é em alimentos processados, as bolachas, os bolos, o açúcar no café ou no chá, as massas, os biscoitos, tudo isto são açúcares prejudiciais e que são potenciadores deste risco de aparecimento de síndrome metabólica. E depois as gorduras também, as gorduras, nomeadamente aquelas que são chamadas gorduras trans, que são gorduras prejudiciais à nossa saúde e que estão onde? Estão nos óleos vegetais, estão nas margarinas e nas manteigas, ou seja, tudo o que seja aquelas manteigas ou margarinas que sejam molinhas, são então essas gorduras que são aquelas chamadas gorduras hidrogenadas, que são as que podem potenciar este risco. Numa pessoa que seja saudável e que coma uma vez por outra pode não fazer mal nenhum, o mal é quando as pessoas comem diariamente e em grandes quantidades estas manteigas, não só no pãozinho ou na cozinha, mas também nas bolachas, nos bolos, tudo o que seja alimentos processados e daqueles pré-feitos, que são muito ricos em gorduras hidrogenadas e que podem eventualmente potenciar este risco. Depois o sedentarismo, ou seja, a pessoa não se mexer. Os nossos músculos foram feitos para se mexer e nós precisamos de nos mexermos para queimar estas gorduras que ingerimos a mais, para evitar que elas e o açúcar, obviamente, porque o grande combustível das células é o açúcar, e evitar que este açúcar se deposite no nosso pneuzinho, na barriguinha, que já vamos falar aqui a seguir. Depois o tabaco, também é um fator que cientificamente está comprovado que potencia então este desenvolvimento, principalmente a inflamação crónica, e a inflamação crónica é também aqui um denominador comum em todas estas situações que eu vos disse, e depois a tal resistência à insulina que eu já vos expliquei e que deriva destas situações que eu vos estive aqui a dizer. Então, esta questão que eu já vos disse, já vos expliquei aqui como é que funciona esta questão da resistência à insulina e o que é que isto vai provocar. E vai casar com esta questão da inflamação. E esta inflamação, a chamada inflamação crónica, é uma inflamação que é silenciosa, sempre, muito silenciosa, e que aquilo que vai fazer o que a inflamação faz é desencadear uma série de reações metabólicas que vão obrigar as nossas glândulas suprarrenais a estarem a funcionar em excesso e no limite, produzindo ali uns produtos que nós precisamos para gerir a inflamação, nomeadamente o cortisol. E o cortisol o que vai fazer é suspender todas aquelas reações anabólicas que eu estava a dizer que são reações de construção de novas coisas. Porquê? Porque nós, quando estamos em fase inflamatória,
o nosso corpo concentra-se em eliminar a inflamação. Ou seja, suspende tudo, vamos eliminar a inflamação. Houve um trauma qualquer, seja ele qual for, uma pancada, um corte, um dano numa célula ou num tecido a nível interno, então o corpo suspende tudo e vamos tratar da inflamação. É tudo o que é reações de construção de novas células, construção de novos tecidos, crescimento do ósseo, crescimento muscular, não existe. A par de que o cortisol o que vai fazer também ao sistema imunitário é dizer, espera aí, não te mexas agora, porque agora estamos a tratar da inflamação. Então ficamos mais vulneráveis ao desenvolvimento de muitas doenças, porque o sistema imunitário está silenciado, está adormecido. Então, quando nós temos uma inflamação crónica que se prolonga ao longo do tempo, o que acontece, como resulta óbvio daquilo que eu vos estou a dizer, é que nós vamos, obviamente, ter mais... temos o caminho aberto para ficar doentes mais facilmente, não é? Porque não estamos a regenerar, não estão a crescer novas células, não estamos a fazer novos tecidos, nada, estamos com tudo suspenso, a inflamação não acaba, vamos ficar doentes, obviamente. E vamos criar aquela coisa que se chama stress oxidativo, que é um conceito que dá para nós falarmos aqui muito, que não vou falar aqui muito, a doutora Teresa Patinha hoje estava já pronta para falar de stress oxidativo, porque ela sabe imenso de stress oxidativo. Não é verdade, doutora Teresa Patinha? Diga lá. Doutora Catarina Maia, o stress oxidativo está na base da inflamação. Com a inflamação está na base tudo, está tudo ligadinho. Pronto, essa é que é a verdade. O stress oxidativo eu vou-vos dar a fazer aqui uma analogia. É como se tivesse um lume aceso. E o lume aceso está sempre a produzir aquelas faíscas, não é? Se nós não apagarmos as faíscas, que são os tais radicais livres, se nós não os apagarmos com antioxidantes na alimentação e reduzir os nossos níveis de stress para não estar a alimentar sempre o fogo, eles vão começar a queimar. É isto que são os radicais livres, quando estão em excesso. Eles são bons quando estão controlados, porque eles têm um papel fundamental na nossa defesa. Mas quando são em excesso, quando estas faíscas estão em excesso e nós não as apagamos, elas vão começar a incendiar, a fazer fogos pequenininhos à volta. É isso por isso é que o stress oxidativo é tão perigoso. E por isso temos que fazer correções alimentares para que este fogo não cresça e não cause danos nos tecidos. Porque o fogo é bom, controlado, para nos aquecer. Mas quando está descontrolado é complicado, porque pode provocar danos muito grandes no nosso organismo. E já agora, o stress oxidativo está ligado à inflamação, certo? Quem é que combate o stress oxidativo? Os antioxidantes. E onde é que eles estão? Nos alimentos naturais, nos verdes, nas frutas, nos fitonutrientes e na suplementação. Só aqui para fazer esta pontezinha, porque já agora, falando em fogueira da inflamação, o açúcar branco, o açúcar refinado, as gorduras hidrogenadas fazem o quê? Deitam gasolina para dentro da fogueira, portanto aumentam a inflamação, não é? Como nós costumamos dizer aos nossos doentes, a inflamação vive de açúcar, a inflamação, e a partir da inflamação tudo o resto vem. Exatamente. Então, nós colocamos aqui este slide só para vocês terem a noção, porque com certeza que já viram nas análises a questão da glicemia em jejum, depois a glicemia ao fim das 2 horas, ou a glicemia provocada pelo sopro, não é? Que há uns testes que se fazem para medir a diabetes, e depois a hemoglobina glicada. Então eu vou só dizer assim rapidinho o que é cada um deles, para nós podermos perceber do que é que estamos aqui a falar. Portanto, vocês veem, glicemia em jejum, em situações normais tem que estar abaixo de 100 mg por decilitro, em situações de pré-diabetes 10 a 125 mg por decilitro e na diabetes acima, maior ou igual a 126 mg por decilitro. Ou seja, o exame da glicemia em jejum é um modo clássico de se diagnosticar a diabetes tipo 2, a chamada diabetes mellitus, não é? E como é que se considera o jejum? O jejum considera-se a ausência de consumo de qualquer alimento, qualquer caloria, pelo menos durante 8 horas. Por isso é que normalmente faz de manhã a glicemia em jejum, porque a pessoa teve 8 horas sem comer.
Agora, a glicemia em jejum atualmente é usada só como diagnóstico. Quando as pessoas já têm diabetes e já estão em tratamento, o uso desta análise é mais limitado. Porquê? Porque apenas nos está a dar o momento, naquele momento, no momento em que a pessoa tira o sangue, o valor de glicemia naquele momento. Enquanto a hemoglobina glicada, que vocês veem um bocadinho mais em baixo, já nos dá uma ideia da quantidade de açúcar que aquela pessoa tem nos últimos 2 a 3 meses. Ou seja, avalia o estado da glicemia numa pessoa nos últimos 2 ou 3 meses. É por isso que os pacientes com diabetes não gostam muito de fazer esta análise. Porquê? Porque quando fazem a glicemia em jejum, no dia antes não comem nada, e portanto não é a doutora Maria Almeida Santos, vão lá à coisa e a doutora diz: está muito bem, não comeu, não está assim, a glicemia está bem, mas foi só porque eles no dia anterior não comeram nada. Mas a hemoglobina glicada o que é que nos diz? Nos últimos 2 ou 3 meses, como é que foi? Comeste ou não comeste? Descontrolaste ou não descontrolaste? Então os pacientes com diabetes tipo 2 não gostam muito desta análise da hemoglobina glicada, exatamente porque ela denuncia ali os erros que eles fizeram durante aquele tempo. Depois, a glicemia pós-pandrial, deixa-me só, Teresa, só para explicar aqui. O pós-pandrial serve para avaliar como é que está a secreção da insulina, ou seja, de que forma é que o pâncreas liberta a insulina após uma carga de açúcar, depois da pessoa comer. Estão a ver? É depois de 2 horas. A pessoa come, 2 horas depois vai ver como é que o pâncreas liberta a insulina para levar o açúcar até à célula. E depois temos aí esse teste oral de tolerância à glicose, que é então uma versão modificada deste anterior que eu vos disse e que normalmente ela é utilizada muito para medir a diabetes gestacional e normalmente ela é feita entre a 24ª e 28ª semana, mais ou menos, semana de gestação. E então como é que se faz? A grávida vai lá, colhe em jejum, depois bebe uma bebida muito doce e depois vão novamente fazer a colheita do sangue para saberem se a pessoa tem ou não aquela desregulação. Quem já teve grávida sabe que aquilo é horrível. Porque enjoa imenso. Aquilo enjoa imenso. Mas pronto, tem que ser. Então se chama-se teste oral de tolerância à glicose. Pronto, é isso. Os valores estão aí, não vale a pena estar a repeti-los porque vocês estão a ver, mas temos aí aquilo que temos que nos preocupar é nesta glicemia de 2 horas ou no teste oral de tolerância à glicose é 140 a 199 miligramas por decilitro, é quando já estamos em pré-diabetes, e depois na diabetes superior ou igual a 200, a hemoglobina glicada, pré-diabetes 5,7% a 6,4% e na diabetes acima ou igual a 6,5%. Então vamos lá. Vamos, senhora. Já agora, esta pré-diabetes pode ser considerada uma resistência à insulina. Exatamente. E há autores que defendem que nesta fase 60 a 80% das células do pâncreas produtoras de insulina já foram. Já foram, é verdade. O que é grave, muito grave. Muito certo? grave, muito grave. Exatamente. Então, de que forma é que a obesidade influencia então, ou a resistência à insulina influencia a obesidade e a obesidade em resistência à insulina, porque isto é uma pescadinha de rabo na boca, diria eu, não sei qual é que nasceu primeiro, se foi o ovo, se foi a galinha. Exato. Então, o que é que temos? Nos homens, aquela tal gordura visceral que eu estava a dizer, que é aquela pneuzinha aqui na barriga, é então na forma de maçã. Então, quando nós vemos os homens com aquela barriga muito grande, é então já um sinal de que devemos ir investigar mais um bocadinho se verifica mais algum daqueles 3 fatores que eu lá vos disse atrás, para ver se há ou não há síndrome metabólica. No caso das senhoras, é então o formato de pera. É aquela ancazinha, a barriguinha assim a descair para a anca, um bocadinho assim cheinha, que é uma coisa que as mulheres não gostam nada, não é? Que nesta altura do ano começam a chegar ao consultório mulheres que querem então perder ali aquela gordura visceral e aos programas de vida consciente da doutora Teresa Patinha. E então esta gordura, o formato de pera, portanto, vocês imaginem, homens
formato de maçã, mulheres, formato de pera. Então já há um indicador de que se pode, aquele pode ser um sinal de que se pode estar ali a desenvolver alguma situação destas. Então o que é que acontece? A obesidade vai criar inflamação, e já dissemos que a inflamação é um denominador comum nestas situações todas, vai fazer com que exista esta tal lipotoxicidade, que é a acumulação de toxinas que se acumulam nos adipócitos, que são então aquelas células gordurosas, não é? E que vão criar mais inflamação ainda. E depois temos aí também a influência daquilo que são as chamadas adipocinas, que são proteínas sinalizadoras que são produzidas pelas células de gordura. Então o que é? Estas adipocinas são mensageiros, são sinalizadores. Quando elas estão altas, quer dizer que há ali tecido adiposo a mais. Está bem? Então, tudo isto vai gerar o quê? Aumento de resistência à insulina, e o aumento de resistência à insulina, como eu já vos expliquei lá atrás, vai criar obesidade e depois o ciclo começa-se todo outra vez. Então vocês vejam de que forma é que isto está tudo interligado. Depois, como é que a resistência à insulina vai aqui influenciar a doença cardiovascular? A insulina em excesso vai fazer aqui 3 coisas principais. Aumentar a reabsorção de sódio, e se o sódio aumenta, vai aumentar a hipertensão, e vai também aumentar a expressão dali de uns peptídeos, de umas substâncias, que são chamadas endotelinas, a endotelina 1 neste caso concreto, que vai fazer o quê? Vai provocar constrição, aperta os vasos sanguíneos, e o que é que vai fazer? Aumentar a tensão arterial. Ora, isso, se há ali este aperto das veias, das artérias, desculpem, e que o sangue vai custar mais a passar, vai haver aumento da tensão arterial e hipertensão, problemas cardiovasculares. É assim que acontece, porque a insulina vai influenciar diretamente cada uma destas situações e, obviamente, abrir a porta para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Depois, temos aqui outras situações que podem ser provocadas por esta tal resistência à insulina. A obesidade, eu já vos disse, o aumento dos níveis de ácido úrico, e o ácido úrico ultimamente tem sido muito encarado como um sinalizador, um marcador de doença metabólica, e está a ser muito estudado atualmente. A forma como o ácido úrico é um marcador evidente do desenvolvimento de doenças metabólicas, e tínhamos que ter outras quinta dos produtos para explicar como é que isto acontece. Depois, aumento do risco de trombose, eventualmente porque o sangue pode ficar mais espesso ou criar coágulos ou o que seja, mas há aumento deste risco. E infertilidade também, quistes nos ovários. Então, vocês percebam como é que a resistência à insulina está aqui, é como se fosse um gatilho para muitas doenças que se podem desenvolver e que é muito simples de reverter com uma alimentação cuidada, com um estilo de vida cuidado, com a suplementação adequada. Basta querer, é isto mesmo. Então, para que nós consigamos prevenir esta situação, aquilo que nós temos que fazer é trabalhar aquilo que nós chamamos os 5 elementos, e a doutora Teresa Patinha já aqui frisou, porque o trabalho nestes 5 elementos, que são a alimentação consciente, a purificação do organismo, a gestão do stress, o exercício físico e a suplementação, são então aqueles elementos que nós temos de trabalhar. Dentro de cada um destes elementos existem muitos subtipos, muitas alíneas que nós podemos trabalhar, mas a verdade é que nós temos que ter e ensinar os nossos pacientes a terem a responsabilidade pela sua própria saúde. Aquilo que nós podemos fazer é abrir caminhos, sermos o guia, sermos um acompanhante, mas a pessoa tem que querer, tem que promover alterações no seu estilo de vida, tem que substituir determinados alimentos por outros, porque senão nada vai acontecer. Esta responsabilidade é de cada um. Nós apenas estamos aqui a disponibilizar informação para que a pessoa possa pegar nela e pô-la ao seu próprio serviço, ao serviço do seu próprio corpo, porque uma coisa eu posso vos garantir,
por conhecimento e experiência, o nosso corpo tem uma capacidade imensa de se autocurar. Tem uma energia inata que nasce connosco e que perdura para além de nós, que tende a que o corpo faça aquilo que faz melhor do que ninguém, melhor do que qualquer substância, melhor do que qualquer outro, que é curar-se, promover a saúde. E o nosso corpo sabe como fazer, só tem que ter o combustível adequado. Nós não colocamos gasolina num carro que anda a gasóleo, porque senão ele não anda. Se nós olharmos para a natureza, por muito que um leão tenha fome, ele não come erva, não é? Por muito que uma vaca tenha fome, ela não come carne, não come outros animais. E nós somos o único ser vivo ao cimo do planeta que queremos contrariar aquilo que é aqueles que são os mais elementares princípios da natureza humana. Não adianta, não adianta. Nós temos que obedecer à nossa essência. E a nossa essência é exatamente fazer aquilo que o nosso corpo nos ensina a fazer, ouvir o nosso corpo, seguir os ritmos da natureza, alinharmos-nos com a energia universal. É assim que nós conseguimos ser saudáveis e ser felizes. E não tenham dúvida nenhuma, porque isto é uma realidade. Nós nascemos todos para ser felizes. Não é normal estar doente, não é normal estar mal disposto, não é normal estar deprimido, não é normal ter síndrome metabólico, não é normal ter hipertensão, não é normal nada disso. O que é normal é sermos saudáveis e felizes. E isso é que, se nós nascemos para ser assim, então temos que permitir que o corpo nos leve até este estado de saúde global que nos envolve e que nos guia para a felicidade. E muitas vezes nós é que queremos contrariar isto. Queremos constantemente contrariar a natureza. Então não vale a pena lutar contra. Se nós trabalharmos todos em conjunto, temos que o fazer. E outra coisa muito importante que eu vos quero dizer que é os nossos órgãos, nós somos muito mais do que um conjunto de peças que funcionam uma para cada lado. Somos muito mais do que isso. Aliás, eu costumo dizer nas minhas consultas que nós somos muito mais somos muito mais do que aquilo que se vê, somos principalmente aquilo que não se vê. E o que não se vê é uma energia que leva os órgãos e os tecidos todos do nosso corpo, as nossas célulazinhas, cada uma delas, a funcionar em sinergia, que é aquilo que acontece aqui neste grupo de pessoas que se juntam aqui para falar de umas coisas de saúde. É isto que acontece dentro do corpo. Então, nestas situações, quando estamos em situações de síndrome metabólica, o que acontece é que nós estamos em modo de sobrevivência. O nosso corpo, os nossos órgãos estão a sobreviver. E quando nós estamos a sobreviver, o que é que nós fazemos? É cada um por si. Eu quero safar-me a mim e depois os outros que se safem. Quando se passar esta crise, logo vamos ver como é que é. Não é? Quando estamos em modo de sobrevivência é assim. E aquilo que acontece nestas situações em que estamos em situações inflamatórias, quando estamos em síndrome metabólica ou noutra doença qualquer, o que acontece é que os órgãos estão a sobreviver. Então nós temos que retirar os órgãos da sobrevivência e temos que os ensinar ou que os reensinar a viver. E quando nós estamos a viver, quando nós estamos bem, estamos saudáveis, estamos felizes, o que é que fazemos? Interagimos com o outro, vamos passear, conversamos uns com os outros, estamos descontraídos, não é? Juntamos esforços e fazemos coisas giras, que é aquilo que nós estamos a fazer aqui hoje. Então temos que retomar a vivência, retomar o modo de vivência e deixar de estar em sobrevivência, não é? Porque é isto exatamente que se faz com as alterações do estilo de vida, com as alterações alimentares, é sairmos do modo de sobrevivência e começarmos a viver, que é para isso que foi para isso que nós nascemos, não é? Para viver, não para sobreviver. Exatamente, pronto. Não, isto é só para ilustrar justamente o que estava a ser dito no sentido de usar os 5 elementos para prevenir, uma vez que a partir de uma síndrome metabólica, de uma obesidade, lá está a inflamação como um denominador comum e, portanto, a importância que tem nós praticarmos os 5 elementos para podermos dar as ferramentas ao corpo para podermos ser então saudáveis, felizes, estar bem connosco, na nossa pele, fazermos coisas giras e em sinergia, certo? Que é o exemplo daquilo que nós fazemos aqui todas as semanas. Para a suplementação, lá está, foi um desafio.
Muito Eu não sei se a desafiante. doutora Maria Almeida Santos também tem microfone, porque se tiver microfone isto vai ser um trio. Pode vir. E como a nossa querida doutora Maria Almeida Santos costuma dizer, nós acabamos por trazer aqui, os suplementos são muitos, e lá está, foi aqui uma dificuldade com a doutora Catarina Maia para chegarmos a um consenso, porque todos são importantes e todos têm o seu papel, e depois ainda por cima são sinérgicos e são adaptogénicos e são seguros, e por isso nós podemos discriminar aqui uns 20, mas não pode ser. E então foi difícil escolher os top 5 e depois acrescentar os outros consoante o caso, consoante a necessidade, mas eu gosto sempre de ouvir a doutora Maria Almeida Santos porque ela explica muito bem e vai de encontro àquilo que a doutora Catarina Maia acabou de dizer de o corpo tem a capacidade de autocura. Precisa só de respeitar os seus ritmos, mas também de ter as ferramentas certas. Aqui a suplementação surge então como uma ferramenta, uma ajuda, uma bengala terapêutica que é dada ao corpo para ele ir buscar aquele nutriente para aquilo que é preciso, não é? E por isso vamos então começar com os top 5 que foram escolhidos para ajudar a prevenir ou a colmatar a síndrome metabólica. E então, não sei se a doutora Maria Almeida Santos já tem o microfone, se não? Boa noite, Maria. Já tenho. E realmente, aqui as últimas frases aqui da Catarina Maia foram espetaculares. Efetivamente somos mais do que vemos, mas atenção que a síndrome metabólica interfere muito no nosso bem-estar, na nossa autoestima e depois torna-se uma coisa que nós chamamos um ciclo vicioso. O que é que isto quer dizer? O açúcar vicia, nós estamos deprimidos, menos ligamos à nossa aparência, mais, portanto, a síndrome metabólica aparece e muitas vezes temos que realmente parar para pensar e alguém nos ajudar a subir e a voltar à normalidade. E, portanto, aqui eu acho que é importante, todos os suplementos entrariam. É difícil, e reconheço que é difícil, porque aqui há a parte da parte de pressão, há a parte de recuperação do fígado, há a parte de recuperação da dislipidémia, há a parte de recuperação da portanto, neste caso da diabetes, portanto, da hiperglicemia. Portanto, há aqui tanta coisa para recuperar que é difícil, como dizem muito bem, escolher e, enfim, acho que devem ter tido uma dificuldade enorme. Mas isso, eu acho que continuo a dizer, é como para cada paciente. Exato. Quando o paciente aparece, dói-me aqui, começamos a puxar pelo fio à meada e afinal a origem é muito mais longe do que o que aparenta. E aqui vamos ter que, pronto, acho que escolheram aquilo que... Pronto, aquilo que faria mais sentido e a primeira coisa é o limpar, não é? Ajudar o corpo a ficar limpinho para poder absorver os nutrientes que vierem e sobretudo ajudá-lo também a eliminar o que não interessa. E o aloe vera tem esta capacidade, não só o aloe vera, mas foram mais escolhidos nesse sentido. O aloe vera, dar a conhecer para quem não conhece, o aloe vera é 100% natural, aliás, como os suplementos do Olive são. Traz o sumo, a polpa, a alfafa, o mel e os orégãos, portanto, ainda ajuda na imunidade, dá suporte ao sistema cardiovascular, ajuda a manter os níveis normais de colesterol no sangue e aqui a ideia é realmente fazer a limpeza, o funcionamento do intestino e do sistema digestivo. A vitamina C, falámos que há um stress oxidativo que é gerado e que é um denominador comum da inflamação, da resistência à insulina, da obesidade. Este stress oxidativo tem que ser combatido e, portanto, quando há um saldo positivo no aporte de antioxidantes, ajudamos o corpo a apagar o fogo, que é o stress oxidativo. E daí estar aqui da doutora Catarina Maia, esta é a preferida, é a rainha dos suplementos para a doutora Catarina Maia. Eu estou aqui a falar, estou só a introduzir. Olha, se o açúcar é o combustível, esta é a mangueira que apaga. Ora bem, pronto, não podia dizer melhor. Ao fogo, está o fogo, apaga o fogo.
Exatamente, e portanto temos aqui a nossa Vita C, que é a rainha, e portanto tinha que estar na primeira leva de suplementação para ajudar aqui a combater. Como tinha que estar a clorofila, certo, doutora Maria Almeida Santos? Sim, a clorofila de facto eu considero em relação a mim, portanto, além de tal energia oxigenador e também em relação a depurar o organismo, fazer uma depuração, uma limpeza a nível intestinal, a nível da linfa também, que é um bom drenante e que não é tão fácil, não temos assim tantos produtos para fazer uma boa drenagem do sistema linfático, além do sistema circulatório, e aqui acho que de facto é um bom produto também para ajudar a desinchar e a fazer uma limpeza e um bom suporte cardiovascular. Portanto, também esses utentes com síndrome metabólico têm uma tendência, além de infartos, doenças cardiovasculares, são efetivamente a primeira causa forte em Portugal e a nível mundial, também têm outra situação que é a nível dos tumores, foi mostrado ali, não foi falado, mas cada vez mais se fala que esta síndrome metabólica, a obesidade, portanto, é um dos professores do aumento de câncer, também. Portanto, a alimentação, tanto que no Instituto Português de Oncologia é uma da situação que eles também... é uma batalha nossa, é de facto a alimentação saudável, escolher bem os alimentos e, de facto, proteger o nosso organismo do stress oxidativo. O líquido dourado entra também nestes essenciais, portanto reparem que falámos em limpeza e aqui estamos a falar em dar as gorduras essenciais, que são o ácido gordo, o ômega 3, o ômega 6, mas também a vitamina D3 e portanto aportar aqui ao corpo ferramentas no âmbito de ajudar a proteger a saúde dos vasos e artérias, mas também a saúde do sistema imunitário, a saúde do sistema nervoso central, com o papel que têm e também, sobretudo, quebrar o ciclo vicioso da inflamação. Portanto, está provado que os ácidos gordos essenciais, nomeadamente o ômega 3 e o ômega 6, conseguem, através de umas substâncias chamadas prostaglandinas, quebrar, ou seja, quebrar aquele ciclo vicioso da inflamação. É por isso que ele faz parte dos essenciais para ajudar aqui a combater a síndrome metabólica. Tinha que estar o líquido dourado, que é um líquido vegano, são 13 óleos de sementes que trazem então estes nutrientes tão preciosos para combater a inflamação. Daí fazer então aqui parte deste pacote. E por último, dentro do pacote principal, selecionamos aqui o ProSelect, certo, doutora Catarina? Sim, Teresa, tu estavas agora a dizer em relação aos ômegas, que eles, na verdade, eles quebram esse ciclo vicioso da inflamação. Sim, a cascata da inflamação, essencialmente o ômega 3, não é? Mas a questão que eu queria colocar aqui é que o ômega 6, o ômega 3 e o ômega 6 são importantíssimos para a nossa saúde. O problema é que nós ingerimos alimentos muito ricos em ômega 6 e ingerimos pouco ômega 3. É porque quando nós ouvimos falar na publicidade, o ômega 3 é que é bom e o ômega 6 é que é o papão. Não. O ômega 6 também é importante. A questão está nos nossos erros alimentares, na escolha dos alimentos que nós fazemos, que são riquíssimos em ômega 6 e principalmente os alimentos processados, aqueles que eu já falei, os pré-feitos, o fast food, as bolachas, os biscoitos, tudo isso, os fritos, tudo que seja empacotado é rico em ômega 6 e nós o que estamos a fazer é desequilibrar esta proporção entre ômega 6 e ômega 3 que devia estar equilibrada e que nós não estamos a equilibrar. E por isso é que se diz que nós devemos tomar mais ômega 3. A questão é que o ômega 6 e o ômega 3 são todos importantes. E, portanto, temos é que corrigir a alimentação. Está bem? Não tem nada a ver com ser um bom e o outro mau. É como o LDL e o HDL. Tá? O segredo está no equilíbrio. Está no equilíbrio. Sem dúvida, sem dúvida. Estávamos a falar do ProSelect. Pronto, o ProSelect, como eu já vos disse lá atrás, vai proteger aqui o fígado e vai agir essencialmente no fígado, na depuração hepática, e como eu já vos disse lá atrás, o fígado tem aqui uma importância fundamental na gestão, quer da gordura, quer do açúcar, porque o açúcar vai ficar lá acumulado na forma de gordura e depois o fígado vai ser ali para já é o maior filtro que nós temos no nosso organismo, é um dos grandes filtros que nós temos. Por ali passa tudo. Portanto, os canais de desintoxicação têm que estar bem desimpedidos para que tudo
consiga ser processado e aquilo que é para ser absorvido é absorvido, aquilo que é para ser eliminado é eliminado. E depois porque o fígado também tem um papel muito importante na produção do próprio colesterol, ou seja, dos transportadores para a gordura, mas também na gestão das quantidades de gordura que estão acumuladas ou não, e quando ele não está a funcionar bem surge aquilo que se chama esteatose hepática, que é o fígado gordo, que ultimamente tem aparecido muita gente com esta situação. Mais um indicador, estão a ver, que não estava ali naquelas coisas, mas já é um indicador de que pode haver aqui uma desregulação. E, portanto, o Proselect aqui vai ser importantíssimo porque vai ajudar o fígado a limpar os seus canais de processamento. E isso é fundamental. O que é que ele vai ter aqui? Vai ter aqui plantas que vão ajudar a isso mesmo. A vilcacora, a graviola, os cogumelos, o reishi, o shiitake, que vão fazer o quê? Vão ajudar a fortalecer o nosso sistema imunitário. E depois tem aqui a vitamina B17, que tem vindo a ser muito estudada por causa de ter efeitos antimutagénicos, ou seja, protetores das células contra o aparecimento de doenças oncológicas. Portanto, é uma mais-valia, sem dúvida, aqui. Sim, e, portanto, o fígado gordo é um fígado inflamado. Desculpa? O fígado gordo é um fígado inflamado. Quando nós falamos da esteatose hepática, e muito bem, também falamos no fígado inflamado, na inflamação do fígado. E é importante esse Proselect para também desinflamar e aí também vem a vitamina C. Portanto, são muito importantes para o fígado. São aqueles 5 top mais. Vitamina C, aloe, clorofila. Por isso, o Proselect, o líquido dourado, a clorofila, a vitamina C e o aloe. Foram os 5 top mais, certo? Depois, continuamos, porque agora vamos olhar assim do âmbito mais à distância e depois cada caso será um caso, mas há aqui um aporte muito importante, falamos da alimentação saudável e a Dual Life, sem dúvida, que nos traz ali um suplemento que acaba por ser, é engraçado que as pessoas dizem que é um ortomolecular, porque acaba por ser um multivitamínico, multimineral, o My Blood, para a saúde do sangue, e muitas vezes os erros alimentares não dão, por exemplo, as vitaminas do complexo B, que são importantíssimas para depois funcionar determinados mecanismos do metabolismo, para ativar essas defesas e para ajudar a equilibrar o próprio metabolismo da insulina, o próprio metabolismo das gorduras. Por isso, cá está. Acabam por fazer falta. As vitaminas do complexo B, desculpa, são fundamentais para o metabolismo dos hidratos de carbono. E os hidratos de carbono, depois de processados, transformam-se em quê? Em açúcar. E, portanto, fundamental, vitaminas do complexo B, para que os hidratos de carbono possam ser metabolizados convenientemente e o açúcar seja metabolizado também convenientemente. Fundamental mesmo. Quando nós dizemos às pessoas que o pão branco no nosso corpo se transforma em açúcar, é um desgosto, que as pessoas ficam muito felizes a dizer, eu não como bolos, o pão é que é a minha desgraça, mas é só o pão, eu bolos não lhes toco. Quando nós explicamos que o pão se transforma em açúcar, é um desgosto. E é verdade, o pão transforma-se em açúcar dentro do nosso corpo. Pão, massas. Desculpa? As massas também, tudo que é feito de massas, e o arroz branco, e as batatas. Pronto, são alimentos inflamatórios, sem dúvida, daí a importância da suplementação também com o My Blood, o tal suplemento. E depois temos um batido de refeição que é nutritivo, é rico em fibra, é vegano, não tem corantes nem conservantes, é Dual Life, basicamente. Tudo o que nós já apresentámos no início aplica-se aqui aos alimentos funcionais, e trouxemos aqui no sentido que eles também concorrem para uma alimentação saudável, substituir um batido por dia, fazer os seus cereais de pequeno almoço ricos em fibra, que são tão importantes para o funcionamento dos intestinos, praticar atividade física e ajudar com um batido de proteína para a recuperação do tecido muscular, também é um aporte para conseguir equilibrar a composição massa gorda, massa magra, não é? E, portanto, estão aqui também como adjuvantes, tais como o ProSlimmer, que é um suplemento dedicado justamente a ajudar a eliminar a gordura visceral, a tal gordura central, a tal obesidade central, o ProSlimmer, que deve ser sempre acompanhado pelo ProDeacid, uma vez que, como vimos hoje, as gorduras também acumulam toxinas e, portanto, quando nós libertamos a gordura, o ProDeacid vai estar lá para ajudar a desintoxicar, a ajudar a libertar as toxinas que são libertadas com essa gordura.
Para além disso, o Prodeacid, que está aqui no canto superior à vossa direita, também ajuda a manter o equilíbrio do pH, ajuda o corpo a manter o seu pH mais alcalino. Quando há inflamação, o pH está ácido. É por isso que isto é tão importante. Temos que neste caso, aumentar o pH, tornar o organismo mais alcalino. Não é? Exato, porque na inflamação ele fica mais ácido e pH mais baixo. Estão a ver a sinergia? É isto. Depois, para ajudar a equilibrar o nível de açúcar no sangue, temos o ProSugar, que tem aqui a raiz da chicória, tem a amoreira branca, tem a casca de canela, o extrato de vagens de feijão, feijão galego, as bagas de maqui e as sementes de chia. E, portanto, com esta composição vai ajudar a equilibrar o nível de açúcar no sangue, o que não quer dizer que seja só para diabéticos ou para pré-diabéticos. Ele, de facto, ajuda pessoas que são dependentes de açúcar, porque o açúcar é aditivo. O açúcar branco é um alimento aditivo. Temos sim, aqui... além do mais, Desculpa. além do mais, portanto, o ProSugar é considerado daqueles suplementos que, como disse a Teresa muito bem, mesmo não sendo diabético, mas aqui o doente metabólico é diabético, tem insulinoresistência, o aumento realmente do perímetro abdominal já nos diz que qualquer doente tem um aumento de perímetro abdominal, já diz que há uma insulinoresistência, e, portanto, mesmo que ainda não sendo diabético, estando naquela fase em que a doutora Catarina tinha falado de pré-diabetes, de insulinoresistência, o ProSugar ajuda juntamente com o ProSlimmer. Experimentem, fazem ProSlimmer e ProSugar, os dois funcionam muito bem em conjunto, além do Prodeacid, mesmo não tendo ainda, não sendo ainda mesmo diabéticos, mas na insulinoresistência, portanto, o ProSugar é importante, e eu aqui acho que deve fazer parte mesmo nos principais, tanto o ProSlimmer, mas já sabem que eu sou fã um bocado disso, ProSlimmer, ProSugar e Prodeacid, e ProRelaxin, porque... Pronto, o ProRelaxin está aqui porquê? Porque o stress é um dos fatores que também condiciona, foi falado aqui que no síndrome metabólico a pessoa vê-se com mais peso, o stress pode levar à depressão e, portanto, fomenta também a parte da redução da atividade física e uma vida mais sedentária. Por outro lado, e o stress pró-inflamatório, não é? É pró-inflamatório. O stress é pró-inflamatório, justamente, aumenta o stress oxidativo, lá vai a inflamação outra vez. É isso mesmo. Por isso é importante aqui o ProRelaxin e terminamos, está bem? Terminamos por aqui. Relembrar que existe um e-mail para onde podem mandar as vossas sugestões de temas que gostariam de ver e ainda mandarem questões que tenham para ver. Terminamos então a apresentação do Síndrome Metabólico, mas temos o nosso diretor, o Dr. Marco Patinha, que eu sei que tem coisas muitíssimo importantes para partilhar connosco. Agradecer à minha querida doutora Catarina Maia, doutora Maria Almeida Santos, mais uma sessão e mais uma partilha muito grata a vocês as duas. Um beijinho muito grande. Obrigada. Muito obrigado, Teresa, Catarina, doutora Maria Almeida Santos, obrigado a todas, boa noite para todos. Estão 60 pessoas em sala, vamos ver se nós conseguimos dizer o que temos a dizer depois desta maravilhosa conferência, antes de descermos para as 59, está bem? Ninguém se riu. Está tudo distraído, não? Depois de uma conferência destas. Amigos, eu vou partilhar no ecrã. Obrigado, Ana Rufino, por esse sorriso maravilhoso aí no Porto. Muito boa noite. Olha a Lara. Sejam todos muito bem-vindos. Amigos, um último minuto, não saiam já, por favor. Nós temos muitas pessoas, eu já vou mostrar dentro de um minuto, que já compraram o seu bilhete para o nosso congresso, está bem? O nosso congresso do próximo dia 5 de junho. Este é o link onde se devem de registrar para o congresso. Este trabalho que nós tivemos hoje aqui o privilégio de ouvir das nossas doutoras, podemos ouvir ao vivo, no dia 5 de junho. E um congresso ao vivo, do que eu me lembro, juntava para cima de 200 pessoas. Os congressos que fizemos no Hotel Sana, em Lisboa, passando a publicidade, no Hotel dos Capuchos e em outros bons hotéis de Lisboa, juntámos uma excelente boa energia e muita gente da comunidade do All Life e seus convidados. Portanto, o repto aqui, o grande desafio é 5 de junho, vamos estar no nosso grande congresso,
As condições de admissão ao congresso estão neste link, que vocês podem pedir a qualquer pessoa da Dual Life. Nós estamos a todo momento a partilhar tudo isto aí nos nossos chats, no grupo do Telegram, no grupo do WhatsApp. O valor do bilhete são 10 euros, temos custos de logística, temos o aluguer de uma sala maravilhosa que vocês vão adorar aquela sala. As nossas doutoras naquela sala vão ficar muito bem. Eu já vos estou a ver, eu já estou a sonhar, já vos estou a ver no palco, fabuloso, som fantástico, projeção maravilhosa, cadeiras altas, são novas, no Hotel da Ramada, renovaram todas as cadeiras, vamos ter muito conforto. Não saiam já, está bem? É um minutinho só, por favor, peço-vos de coração. Vão estar a fazer o evento o Marco, a Teresa, a Natasha, o Pedro Pereira, vai estar a Teresa, a doutora Catarina, a doutora Teresa, a doutora Catarina, a doutora Maria Almeida Santos. Não sei ainda se convencemos a doutora Ana Silva a vir, e eu sei que ela está em sala, então eu tenho de dizer isto desta maneira, Maria. Estás a perceber, doutora Maria? Tenho de dizer, não sei se convencemos a doutora Ana Silva, vamos nos esforçar por isso, não é? Eu sei que na Madeira se está muito bem, há bom tempo, há tudo isso, mas aqui em Portugal no dia 5 vai ser um dia com uma energia... Ai meu Deus, nem quero dizer porque vai ser surpresa. Então, doutora Ana Silva, veja lá se consegue estar connosco. E vamos ter também um convidado especial, está bem? Por ser especial não se pode dizer. Isto é o que nós estamos neste momento a partilhar com toda a gente. É importante todos também saberem, eu vou partilhar aqui muito rapidamente, já saiu mais uma pessoa porque eu demorei a clicar. Estivemos no Algarve no passado dia 23, num evento espetacular, estava ali a malta do Algarve, hoje não estão aqui todos em sala, que eu estou a ver, mas estiveram lá no Algarve, fizeram um bom evento. E lá está a Catarina, é um daqueles eventos que nós fazemos 200 e tal quilómetros de carro, não é? Aqui assim, num dia chuvoso, havia trânsito aqui na autoestrada, quem é que foi? A Isaurinda Inverno disse-me, venha pela Estrada Nacional. E eu fiz a viagem toda pela Estrada Nacional. Cheguei a tempo, Catarina, e valeu bem ter ido ao Algarve. Aquela energia da Dual Life, espetacular. Pela Estrada Nacional, já não ia pela Estrada Nacional há anos. Mas valeu a pena ir lá ao Algarve, estar com aquela gente boa. Depois, a nossa Natasha e o seu grupo, que está aqui em sala, que eu estou a vê-las aqui, está ali a Graça, está ali a Laser, estão por aí, não é? Está aí a Serafina. No dia 7 de maio vão estar à Zambuja. O sítio onde se faz os eventos na Zambuja, e a doutora Catarina sabe que é verdade, já fez lá bastantes, é fantástico também. Temos espaço, é com toda a dignidade que se trabalha ali, e vão à Zambuja, quem está na periferia da Zambuja, porque vai ser algo também fantástico, e também vai haver surpresas, garanto-vos na Zambuja. Depois vamos estar na Ericeira, que está nas mãos do nosso manager Pedro Pereira e da Ana Sou. Vamos lá à Ericeira também, lançar a bandeira da nossa Dual Life e levar também este conceito de saúde premium para outras pessoas, não é? Ajudar outras pessoas em saúde. Vamos à Ericeira. Depois vamos estar com o Mário Dias e com a Amélia e com o Pedro Pereira, que estão aí também pela conferência, no Porto. O Porto no dia 14 de maio. Lá está também a Ana Rufino, a Marta e etc. Vamos gostar muito. Nesse dia, não sei, se calhar eles depois perdem a cabeça, a doutora Teresa, e levam-nos a comer uma francesinha. Não sei, o que é que eles nos costumam fazer lá no... Uma francesinha, olha, a síndrome metabólica. Metabólica do melhor. Vamos ver o que é que vai acontecer. Depois, no dia 29, vamos fazer uma coisa que fizemos há uns anos atrás, antes da pandemia, em que nós passávamos as fotografias daquilo que fizemos no City Tour. Porque há pessoas, por uma questão logística ou pessoal, não puderam estar e gostam de ver. Ai, mas eles estiveram aqui em Palmela. Ai, eu não sabia, eu moro aqui na rua de baixo de Palmela. Então, como a pessoa não estava focada ou não deu atenção, nós mostramos a fotografia, não tem problema nenhum, está bem? Mas atenção, pode estar um evento mesmo na rua de baixo, ok, e tu não saberes, da Dual Life. É importante saber, tá bom? Grande congresso, registrem-se. Hoje ainda não vou perguntar, porque não tenho esse direito, quem é que tem bilhete para o congresso, está bem? Eu não vou perguntar isso. Mas eu sei que há pessoas que nos escrevem agora a seguir e de manhã e dizem assim, eu ontem gostei muito do que as doutoras fizeram. E eu depois pergunto, então já está inscrita para o congresso? Isso ainda não. Inscrevam-se, está bem? Todos colaboramos com um bocadinho para fazermos algo que vai ser espetacular. E depois temos outra grande surpresa. O nosso congresso é no dia 5 de junho, que é um fim de semana, é um domingo, e no dia 18 de junho estamos em Barcelona. Vamos fazer também um congresso em Barcelona e vamos ter representantes das doutoras, Catarina, doutora Maria Almeida, vamos ter aí representantes das doutoras e vamos ter também esta comunidade de malta boa que está aí da nossa vizinhança de Espanha,
todos já nos apercebemos, estão a fazer também um trabalho fantástico, não é verdade? Vão estar lá a fazer o mesmo que nós iniciámos há 4 anos em Portugal. E que agora também já é realidade em Espanha. Eu acho que estamos todos de parabéns, eu acho que isto só acontece porque esta empresa tem todas estas credenciais, para as pessoas que estão aqui pela primeira vez, peçam esta informação está nos nossos livros técnicos, nos nossos catálogos, nos nossos sites, vocês podem fazer o download, a descarga de todos estes certificados e é muito bom saber que afinal é possível concretizar aquilo que nós sonhamos há 4 anos atrás. E ainda há uma pessoa a entrar em sala a esta hora, hein? Fantástico, é? Isto é que é motivação para o êxito, não é? Motivação para ter melhor saúde. Catarina, eu vou fechar a conferência, que a conferência não é minha, a dizer assim, realmente há aqui uma coisa que eu amei hoje, que é, temos de reensinar, não é? Nós dizemos assim, achamos que prestamos também um serviço público, não é? Somos agentes de saúde pública, fazendo este trabalho tão maravilhoso que se faz aqui. E estamos a reensinar saúde, reensinar a viver, não é? Eu acho que isso teve uma profundidade maravilhosa e, bora lá deixar de sobreviver, não é, Catarina? Bora lá deixar de sobreviver. Isso mesmo. Tá bom? Uma boa noite para todas, senhoras doutoras, espetacular, estão 53 pessoas em sala, não consegui manter tanto como vocês, mas olhem, cada um tem aquilo que merece, está bem? Uma boa noite para todos, fica um beijinho grande, até breve, vemos por aí. Boa noite. Muito boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Teresa, boa noite a todos. Boa noite, saúde, reinventem-se. Exatamente. Fiquem todos muito bem, nós vamos então fechar a sala de conferência. Brushes her long brown hair, and then she asked me, do I look alright? And I say yes, you look wonderful tonight. Go to a party and everyone turns to see this beautiful lady that's walking around with me. And then she asked me, do you feel alright? And I say yes, I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I see the love light in your eyes. And the wonder of it all is that you just don't realize how much I love you. I've got an aching head, so I give her the car keys. She helps me to bed, and then I tell her, as I turn out the light, I say, my darling, you are wonderful